Fala galera, tudo bom com vocês? Prof. Royd na área trazendo mais um pouco de análise combinatória. Bora então hoje conhecer o quê? Conhecer a nossa querida permutação. Então, o que aconteceu na última aula ali? Recapitulando no último vídeo. Para quem não viu, dei uma olhadinha no último vídeo da playlist, o vídeo anterior, a aula 1, que a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem, lembram? O princípio fundamental da contagem, então, tratava de eventos independentes, né? Eu tinha que escolher camisetas e calças para compor um look para sair na rua, né? E como é que eu podia fazer isso de maneiras diferentes? Bom, se eu tenho 5 camisetas e 4 calças, 5 vezes 4. Esse foi o princípio fundamental da contagem. A escolha da camiseta não interferiu na escolha da minha calça, ok? A partir de hoje, a gente vai falar de permutação, depois arranjo e depois a combinação. E esses três são caracterizados como eventos dependentes. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que anotar aqui quando fala de permutação. A gente está falando aqui de uma série de eventos, uma série de escolhas, né, dependentes. Como assim, eventos dependentes? Quando uma escolha interfere na próxima, ok? Como foi o caso das canetas que a gente utilizou, né? Vamos pegar aqui 3 canetinhas, né? Então, se eu escolho essas 3 canetas para escrever, né, alguma frase, né? Eu odeio a matemática. O que acontece? Ao escolher essa caneta preta para começar a escrever a minha frase, eu não posso mais utilizar ela na próxima escolha. Então, a minha próxima escolha só pode ser feita com 2 canetas. Então, a primeira escolha influenciou na quantidade de itens da minha segunda escolha, ok? E a permutação vai tratar exatamente disso, eventos então dependentes. Então, a permutação, né, outra característica dela é que o número de elementos que eu tenho, é o mesmo número de espaços, é o mesmo de espaços disponível. De espaços. Como assim? Bom, vamos falar então de canetas. Eu tenho 5 canetas, né? E eu quero escrever então uma palavra, né? Quero escrever 5 palavras. 5 canetas para 5 palavras. Então aqui, né, como é que isso pode ser organizado? Bom, isso pode ser organizado da seguinte maneira. Então eu tenho aqui 5 palavras que eu vou estar escrevendo, né? Tenho 5 canetas diferentes aqui, vamos limitar aqui em canetas todas diferentes, né? Vamos até escrever aqui para ficar bem claro, diferentes. E aí, como que eu posso reorganizar isso aqui? Então, mesmo exemplo que eu utilizei das canetas aqui, eu tenho 5 canetas, e como eu já utilizei qualquer uma dessas 5, então esses 5 significa o número de canetas diferentes que eu posso escolher. Como eu já escolhi uma, me restam 4. Como eu já escolhi então mais uma, agora ficam 3. Depois que eu escolhi mais uma, restam 2. E por último, só vai sobrar sempre uma caneta. Então não quero saber qual foi a minha escolha, simplesmente eu fiz uma escolha, certo? E essa escolha contabilizou no meu total. Então aqui é o que a gente chama de permutação de 5, nesse caso, que é a mesma coisa, então 5 fatorial. Quem gosta de utilizar a fórmula, permutação de n números, nada mais é do que n fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então eu posso escolher 120 maneiras diferentes nessas canetas para escrever 5 palavras numa frase. Beleza? Onde que a permutação é famosa, gente? A permutação é famosa por fazer, né, os famosos anagramas. Então, o que é um anagrama? Anagrama é pegar uma palavra e transformar ela, né, escrever ela de algum outro jeito, certo? Então, aqui, por exemplo, a palavra amor, né? De quantas maneiras diferentes eu posso escrever a palavra amor? Então, temos 4 letras, e aí a gente vai reescrever elas, então, utilizando esse mesmo princípio que a gente acabou de comentar. Eu tenho, então, 4, logo em seguida 3, depois 2, depois 1. Ou seja, qualquer uma das 4 letras da palavra amor, seguida de qualquer uma das 3 letras que sobraram depois da minha primeira escolha que eu retirei, e assim por diante.
4 vezes 3, 12, com 2, 24 combinações, né? É o famoso fatorial de 4. Beleza? Onde que isso aqui começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? Aqui eu não botei, ficou atrás aqui do meu... Aqui, permutação de 4. Ok? Onde que aqui ficou um pouco mais interessante? Vamos descer então aqui. Se eu tiver... Opa, já mostrei o exemplo ali. Aqui, se eu tiver então a permutação com repetição. Permutação com repetição. O que quer dizer isso aqui? Vamos supor então que a gente precisa escrever aqui a palavra clássica, banana. Clássico exemplo então de permutação com repetição. O que vai acontecer aqui? Percebem que eu tenho 3 letras A e 2 letras N, certo? Então, se eu quiser fazer a permutação da palavra banana, eu já percebi que vão ser 6 fatoriais. 720 dá isso aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que, qual a diferença de escrever banana trocando um N de lugar? Nenhuma. Banana e banana, se eu trocar o N2 pelo N1, N1 pelo N2, vai ficar a mesma palavra. Então, como que eu vou, né, dizer para minha conta que essa palavra está sendo repetida no momento que eu troco um N pelo outro? Eu vou dividir essa permutação, certo? Pelo fatorial de vezes que essas letras se repetem. Por quê? Olha só com A como fica mais claro. A gente tem então banana escrita com A1, A2 e A3. Depois eu posso estar escrito com A3 e A2. São essas? Não, tem mais. A2, A1 e A3. A2, A3, A1. A3, A1, A2 e A3, A2, A1. Sim ou não? Sim, né? Então aqui, esses 3 As deram origem a 6 combinações diferentes que dão a mesma banana. Então eu vou, né? Onde é que veio esse 6? Esse 6 veio de um 3 fatorial, certo? Porque 3 letras conseguem se trocar de posição 3 fatorial vezes, certo? Então eu tenho que reduzir isso aqui a uma banana só, a uma escrita da palavra banana, porque trocando os as de lugar não vai mudar. Então, a permutação com repetição, o que muda da permutação original? Muda que é o seguinte, permutação de 6, onde eu tenho 3 letras repetindo, letras A, e também 2 letras repetindo. Então, aqui a gente fica com 6 fatorial, e no andar de baixo, na divisão, eu vou colocar 3 fatorial vezes 2 fatorial. Uma por causa dos As, eu tenho 3 letras A, e outra por causa das letras N. Então aqui utilizamos as coisas que se repetem. Ok? Então permutação com repetição a gente retira aqui, divide pelos termos que se repetem. Barbada, né? Vamos aos exemplos. Adoramos exemplos aqui. Vamos começar com um aqui de Enem. 3 amigos, vamos anotar aqui que esse exercício é um exercício de Enem, para ninguém se perder. Certo? Estamos aí com ele. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho neste condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, do A até o B, sem passar pela casa de Carlos. Pô, tá fugindo do Carlos, hein, meu? Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então vamos ver o que tem que acontecer para o André sair e chegar lá na casa do Bernardo. Só que ele não quer passar pela casa de Carlos. Como que eu posso fazer isso?
Então, sempre que tiver uma condição aqui, né, a gente tem que cuidar por quê? Será que tem como eu garantir, né? Será que vai ser mais fácil eu fazer uma conta tentando ver por onde que ele não passa na casa de Carlos, ou tentar fazer uma conta geral, ou seja, de quantas maneiras diferentes ele sai do A e chega lá no B, passando por Carlos, passando por qualquer lugar, e depois diminuir quando ele passa pelo Carlos. Porque aqui é mais fácil, pessoal, eu ver quando que ele passa pelo Carlos do que quando ele não passa pelo Carlos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o total de caminhos menos quando ele passa por Carlos. Então, menos passa no Carlos. E aí eu vou ter quando ele não passa pelo Carlos. Barbada? Vamos lá então nesse tipo de problema. Quantos caminhos são o meu total? Bom, ele só pode andar para a direita e para cima. Isso quer dizer que para sair do A e chegar no B, ele vai ter que andar uma, duas, três vezes para cima, uma, duas, três, quatro vezes para a direita, em qualquer combinação. Pode ser direita, acima, direita, acima, direita, acima, direita? Pode. Pode ser direita, direita, acima, acima, direita, direita, acima? Pode. Então, isso quer dizer que ele vai ter cima, 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 direita, 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 direita. Um total de 7 letras. E 7 letras que ele pode misturar elas, ou seja, aqui eu tenho uma permutação de 7. Porém, as letras se repetem, isso é uma permutação com repetição. A letra C repete 3 vezes e a letra D repete 4 vezes. Ok? Então aqui a gente vai ficar no total com 7 fatorial dividido, vou botar aqui total, 7 fatorial dividido por 3 fatorial e 4 fatorial. Com isso, então, 7 vezes 6 vezes 5, e aí a gente para aonde temos o maior, porque é onde a gente consegue simplificar. O fatorial de 3 eu abri, 3 vezes 2 vezes 1, cortou, cortou, 3 vezes 2, 6, cortou com 6, 7 vezes 5, 35. Então, nosso amigo tem 35 caminhos para sair do A e chegar no B, passa por Carlos, passa por tudo. Não passando, passando por Carlos agora, o que tem que acontecer? Passando por Carlos a gente tem duas partes, do A até o Carlos e depois do Carlos até o B. Então vamos fazer do A até o Carlos, do André até o Carlos. Do André até o Carlos eu tenho que ir duas para a direita e duas para cima. Então aqui nós vamos ter o quê? Permutação de 4 caminhos, onde 2 se repetem e 2 se repetem. Certo? Direita, direita, D e D, cima, cima, C e C. Então 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Cortamos P, toma, tá, 6. Então, 6 caminhos de sair do A e chegar no C. E depois ainda, ele tem que sair do C e chegar no B, configurando então essa passagem pelo Carlos. Então, aqui é uma permutação, ele tem que ir duas para a direita e uma para cima. Permutação de 3, onde 2 repete. 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso é 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Cortou, cortou. E aqui, então, o que eu faço com esses dois números, pessoal? Eu tenho que ir do André até o Carlos e do Carlos até o Bernardo. Se eu uso a palavra e, eu multiplico. Né? Então, cada um desses caminhos vai configurar um caminho total novo do André até o Carlos, do Carlos até o Bernardo. Então, aqui, 6 vezes 3, 18. Beleza? Então, aqui temos o total. Vou até apagar esse total que a gente vai poder utilizar aqui. A gente teve, então, aqui, vou botar aqui embaixo, né? Permutação de 7, onde 4 e 3 repetem. Então, aqui a gente teve um total de 35 menos 18. Certo? Zero dúvida, né? Barbadíssima, barbadíssima essa questãozinha de neném. Certo? Uma questão de, então, permutação com repetição. Vamos ver a próxima. A próxima, então, é uma questãozinha de UFIRGS.
questãozinha de URGS. Se uma partida de futebol termina com o resultado de 5 gols para o time A e 3 gols para o time B, existem então diversas maneiras de o placar evoluir do 0-0 até o 5-3. Um exemplo de evolução aqui pode ser, começou 0-0, daí teve 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, fechou. E de quantas maneiras no total tem o placar de evoluir de 0-0 para 5-3? E aí? Bom, eu sei que o time A fez 5 gols e o time B fez 3 gols. Então aqui a gente está falando de uma ordem, a gente está falando de um total de 8 gols, certo? Ou seja, aqui eu tenho um total de 8 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde dentro desses 8 espacinhos eu posso começar com, por exemplo, um gol do time A, outro gol do time A, um gol do time B, e assim vai indo, certo? Depois time A, depois time B, time B, time A, é uma possibilidade. Então começou 1-0, 2-0, 2-1. Capite? Beleza, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que permutar 8 coisas. Então, permutação de 8, onde 5 se repetem, porque se eu tiver gol do A aqui, gol do A aqui, o gol do A troca com outro gol do A, é a mesma combinação. Então, eu corto ela. E do time B também. Né? Os 3 gols do time B também eu tenho que cortar as ordens quando elas dão a mesma coisa. Então, 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Certo? Então, aqui as maneiras vão ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, parei no maior, 5 fatorial ali, 3 vezes 2 vezes 1. Cortou-lhe, 3 vezes 2, 6, e finalizamos a questão, 8 vezes 7, 56 placares diferentes que a gente pode evoluir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos siga. Temos também Instagram. Qualquer dúvida, por favor, será um prazer em te ajudar. Fica aqui um abraço, bons estudos e até a próxima!